Nesse vídeo eu vim te dar algumas dicas de como criar cards eficientes para o seu Anki. Olá bilíngues, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando em inglês, caso vocês queiram conferir. E se você gostou da proposta do canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder conteúdo e também deixa o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. Aqui no meu canal eu já dei dica para vocês de dicionários para vocês procurarem as frases para colocar no Anki. Já mostrei os meus cards no Anki, inclusive, mostrei todos os tipos de card que eu tenho e hoje eu vim dar algumas dicas para vocês construírem os seus próprios cards, porque a gente sabe que construir os próprios cards, você fazer ali os próprios cards, você buscar suas frases, colocar o significado ou a definição é algo que te ajuda bastante na hora de estudar. O seu estudo fica mais fácil quando é você quem produz o conteúdo que você está estudando. Produz entre aspas, né, gente? Claro, você vai estar ali copiando e colando, mas é algo que você já viu, você pegou ali previamente e já praticamente estudou aquilo ali. Então, na hora que você vai revisar, fica tudo muito mais fácil. E para tornar isso ainda mais fácil, eu vou dar algumas dicas, porque a gente sabe que quando o card tá ali muito pesado, tem muita informação no card, o nosso cérebro não vai reter. Então, como você faz esses cards de uma forma que vai ser mais simples para você estudar, que vai te levar a memorizar mais cards? E antes de entrar nas dicas, primeiramente eu vou falar aqui de dois tipos de cards, que são os cards bilíngues e os monolíngues. E aí, primeiramente, os cards bilíngues, o que são? São os cards que vão ter ali as duas línguas, ou seja, você vai colocar no front aí do card, naquela primeira parte que aparece no Anki, você vai colocar uma frase em inglês e vai ter uma palavra naquela frase que você não conhece. Então, o princípio dos cards é esse, que tenha uma palavra na frase inteira que você não conhece. O resto da frase você tem que conhecer e esse é o sistema I+1. E aí, essa é a frente do seu card, que aparece primeiro. E aí você vai pegar aquela palavra que você não sabe, você vai repetir ela lá no verso e vai colocar a tradução. E agora o seu card monolíngue. À frente do seu card vai ter o quê? A mesma coisa que o card bilíngue. A sua frase I+1. Mas aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela palavrinha que você não conhece, vai repetir no verso, mas no verso você tem que colocar a definição daquela palavra. Você já não vai colocar tradução de nada mais, porque aqui a gente tá falando de monolíngue e mono aí, né, uma língua só. Então você vai fazer os seus cards 100% em inglês. E também vou dar uma diquinha aí pra vocês lá na frente para esse verso do monolíngue, o que você pode pôr nesse verso para ficar mais fácil, para ficar mais tranquilo aí para você estudar. E agora vamos sim para as nossas dicas, e a primeiríssima coisa que eu tenho para falar para vocês é criem cards sucintos. Não precisa criar aquele tipo de card que você tem uma explicação de 2 linhas ali do que significa, ou tem uma frase de 2 linhas, não precisa disso, gente. A frase pode sim ser uma frase curta, não precisa ser uma frase que tem muita coisa, mesmo que você saiba todas as palavras. Vamos supor que tem ali 10 palavras na sua frase, você saiba as 9 e tem a sua I+1. Não precisa ser muito longo, gente, não precisa disso. E o verso é a mesma coisa, você não precisa de uma explicação muito longa, um negócio que enrola demais, não precisa de mais de uma explicação, por exemplo. Então, é procurar criar cards mais enxutos mesmo, mais direto ao ponto. E ainda sobre frases mais direto ao ponto, além de não precisar ser uma frase grande, escolha uma frase com contexto. Ah tá, mas como assim uma frase com contexto? A frase já é o contexto da minha palavra. E é aí que muita gente se perde. Por quê? O que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor do que eu tô falando. E vou jogar o card aqui na tela também para vocês verem, terem uma ideia bem clara disso. E aí, ó, vamos aí com o card na tela para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E vou ler aqui para vocês, ó. Regular flossing is essential for healthy gums. Então, pessoal, o que significa? Por que eu escolhi isso dessa forma? Partindo do princípio que eu sei todas as palavras menos
flossing. Então, eu escolhi porque eu sei o que significa gum. O que significa gum? Gengiva. Então, é algo que eu vou automaticamente associar que o flossing é passar o fio dental. Mas, vamos supor que aqui eu não sei o que significa floss, que é, de fato, o fio dental. Dental floss, né, no caso. Vamos supor que eu não sei o que significa floss. E aí, eu pego uma frase que tá escrita assim: You need to floss every night. E floss, tá, eu não sei o que significa floss, eu escolhi uma frase que totalmente não me dá contexto. Como é que eu vou saber? Como é que vai ficar mais fácil lembrar? Não vai ficar mais fácil, eu vou ter que fazer um esforço muito maior se não tiver nada que remete a essa ação ali dentro do meu card. Então, é basicamente isso, quando eu digo escolher as suas frases também com contexto, além da frase ser o contexto da sua palavra, isso ajuda demais, gente. E aí, pessoal, nessa questão aqui do contexto da sua frase, pode ser, por exemplo, algo tirado de um filme, uma frase tirada de um filme que você gosta, pode ser algo que você fala sempre, ou pode ser algo que alguém da sua família fala, porque eu sei que tem um card que eu coloquei como tradução, uma coisa que minha avó fala sempre. Então, eu nunca esqueço esse card. Por quê? Porque eu tô sempre lembrando, quando eu vejo a frente do card ali, eu já lembro o que significa, porque eu sei o que eu coloquei naquele card. E aí, pro back do card, escolha algo mais sucinto também. Vale o mesmo princípio da sua frase lá atrás. E se você puder, se você tiver a oportunidade de acrescentar alguma coisa que te ajude a lembrar melhor, também é muito bom. Eu vou voltar aqui naquele exemplo lá do flossing para vocês verem o que eu coloquei na definição e como ela é sucinta, ela é curtinha e dá para entender muito bem o que tá acontecendo ali. Olha só, vamos lá, o card na tela aí de novo, ó. The practice of cleaning between your teeth using dental floss. E aí, pessoal, o que tá acontecendo nesse card aí? Como vocês viram, eu escolhi uma frase curta, com contexto e algo que me faz lembrar mais fácil do significado. E lá no significado, é algo bem sucinto também. Então, quando eu bato o olho em flossing, que é a palavra que tá destacada e que eu não sei, o meu cérebro foi chamado a atenção para aquela palavra, eu já vou lembrar do ato de passar o fio dental. Eu lembrei disso? Pronto, eu sigo minha vida. Porque uma coisa que vocês sempre me perguntam: ah, Ana, eu preciso lembrar da definição inteira, cada palavra? Não, gente, não precisa. E uma coisa que eu faço bastante para eu lembrar dos cards de forma mais fácil também é isso, é fazer alguma associação. Então, aqui, quando eu descobri lá o significado de flossing, eu me imaginei passando o meu fio dental ali todo dia à noite. Então, quando eu bato o olho na palavra, eu lembro dessa ação e não necessariamente do que está escrito no card. E pronto, pra mim é o suficiente, porque eu sei que toda vez que alguém falar flossing, eu vou saber o que significa. E quando eu tiver que falar, eu também vou saber usar no contexto apropriado. E agora, pessoal, eu venho com duas dicas que podem muito bem serem aplicadas se você já faz cards monolíngues, porque isso vai te ajudar demais. E por que se você já faz cards monolíngues? Porque são dicas assim para quem já tá num passinho a mais ali, para quem já tá entrando ou já está no nível intermediário. Uma delas é colocar transcrição fonética. Claro, gente, se você tá começando e quiser colocar transcrição fonética, não tem problema, mas já vá aprendendo transcrição. Então, se é algo que você quer colocar no seu card, já vai procurando a respeito, já vai se familiarizando, porque não adianta nada você colocar no seu card sem estar familiarizado, sem saber para que você está fazendo aquilo. E se você já está lá no nível intermediário e quer colocar, muito bem, porque você provavelmente já está muito familiarizado com isso, você já consegue identificar o som das palavras muito bem, né? A fonética ali você já consegue identificar com certa facilidade, então é uma boa que você coloque a transcrição fonética da palavra que você não sabe. Outra coisa que algumas pessoas também já me perguntaram é se eu coloco a transcrição fonética da frase inteira. E não, gente, partindo do princípio que eu já sei a maioria daquelas palavras, provavelmente eu já ouvi aquelas palavras em vários lugares, eu vou ter ali uma ideia de pronúncia aproximada delas. Claro, gente, também não precisa ficar noiado com questão de pronúncia perfeitíssima, porque, né, nem nativo às vezes tem a pronúncia perfeita. E aí o que eu faço? Eu coloco só a da palavra que eu ainda não sei, porque às vezes eu nunca ouvi aquela palavra, eu nunca tive contexto daquela palavra, então ela não tá bem fixada na minha mente. E aí eu vou colocar a transcrição dela e somente dela. E agora, outra coisa que me ajuda demais nos meus cards é colocar
imagens nos meus cards monolíngues. E por que não nos bilíngues? Porque nos bilíngues você pode colocar ali uma palavra que vai resumir tudo e pronto. Mas não, o princípio dos cards monolíngues é não ter tradução. E aí você pode colocar algo que faça com que você se lembre daquele card mais fácil. Às vezes você só vai bater o olho na palavra e vai lembrar da imagem que você colocou, exatamente da imagem que você colocou. Isso é muito bom porque dentro dessa dica eu tenho outra dica. Você pode colocar coisas que você gosta, imagens de algo que você gosta, por exemplo. Sei lá, às vezes é o título de um filme, ou às vezes aquela palavra tá num título de um filme que você gosta. Coloca a capa do filme ali. Vamos supor que você goste muito de um livro que tem a palavra sacrifício no nome daquele livro. E aí você não sabe o que significa, você pôs lá alguma frase lá com sacrifice, e aí o que você coloca no verso? Você coloca a capinha do seu livro ali. Eu tenho certeza absoluta que da próxima vez quando você vê aquele card, você vai lembrar do livro que você gosta e você vai lembrar do significado da palavra de forma muito mais fácil. Por exemplo, eu até um tempo atrás não sabia o que significava mangueira em inglês. E aí, quando surgiu a palavra mangueira lá pra eu pesquisar, que aí eu fiquei sabendo o que era, como é que fala, aí eu peguei ali e falei, provavelmente vai ser muito mais fácil pra lembrar se eu colocar uma imagem aqui no meu card. E foi exatamente o que eu fiz. E toda vez que aparece o card pra mim, eu lembro exatamente daquela fotinha ali do Google que eu peguei de uma mangueira lá no meu card. E eu lembro até a cor da mangueira. Enfim, gente, fica muito mais fácil. Então eu super recomendo que vocês façam isso. E outra dica a respeito das imagens mesmo é você procurar imagens menores para colocar no card, porque vai ficar mais confortável ali, porque às vezes você pega uma imagem muito grande, ela tampa o card todo. Então vai procurando ali na resolução da imagem, quanto menor a imagem, melhor para você colocar no seu card também. Essa é outra dica extra. Então, pessoal, essas são algumas dicas que eu aplico toda vez que eu vou criar os meus cards, para que eles sejam mais fáceis, mais eficientes, me ajudem. Ou seja, eu faço algo que vai ali me dar um pouquinho de trabalho, mas que lá na frente vai servir para melhoria dos meus estudos, vai otimizar o meu tempo. Então vale muito a pena aplicar isso aqui na hora que você estiver criando os seus cards. Você tem alguma dica aí que você nunca compartilhou com ninguém a respeito da criação de cards? Deixa aqui para os colegas saberem também, compartilhem uns com os outros. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.